Boa noite a todos. Esse é o nosso quarto encontro de leitura do livro A Fonte Não Precisa Perguntar pelo Caminho. Hoje nós vamos dar prosseguimento na leitura, na página 45, O Alcance da Alma. Participante, gostaria muito de perguntar qual é o seu conceito de alma. Tenho a impressão de que você confronta a alma com o ser humano. Sempre entendi ser mais uma unidade. O Hellinger responde: o que você quer dizer aqui com conceito é como se pudéssemos abarcar a alma. Podem-se ver seus efeitos. Por exemplo, a família ou o clã têm uma alma em comum. Isso é, um centro em comum que dirige todo o grupo, não apenas o indivíduo. O indivíduo pertence, por assim dizer, à alma, é parte da alma. Alguns se apropriam da alma e a alma, como acontece, por exemplo, no cristianismo, onde se quer salvar a sua alma como se a possuísse e se pudesse levá-la consigo para o céu. É uma ideia estranha que tenhamos uma alma. É como se fosse, por assim dizer, sugar para dentro de si a plenitude do ser e então conservá-la detida em seu corpo como numa prisão. A alma estaria lá dentro e tudo dependeria dela. Isso pesa muito sobre o indivíduo. Quando, por exemplo, uma pessoa está doente, impõe-se à alma que ela faça essa pessoa ficar com saúde. Então, quase nada se movimenta, fica-se totalmente imóvel diante disso. Aqui ajuda a imaginar o que amplia a alma e o que a restringe. Tudo aquilo que amplia a alma tem um efeito agradável. A alma torna-se também ampla quando se deixa que ela flutue novamente para onde ela quer ir. Por exemplo, para a família. Quanto mais o indivíduo a solta, tanto mais a alma se amplia. A alma tem diversas dimensões. Descrevi essas dimensões da alma num pequeno poema. Ele se chama O Caminho. Um filho procurou o velho pai e pediu: Pai, abençoa-me antes de partir. O pai falou: que a minha bênção seja acompanhar-te por um trecho no início do caminho do saber. Na manhã seguinte saíram ao ar livre e, partindo da estreiteza do seu vale, subiram para uma montanha. Quando chegaram ao cume, a tarde caía, mas a paisagem, em todas as direções, até a linha do horizonte, estava banhada de luz. O sol se pôs, e com ele o seu radiante brilho. Caiu a noite, mas quando escureceu, luziram as estrelas. Ordens da alma. A família tem uma alma em comum e uma consciência em comum. Essa alma e essa consciência observam três ordens fundamentais. A primeira ordem fundamental é: cada um no sistema, vivo ou morto, tem o mesmo direito de pertencer. Se é negado a alguém desse sistema o direito de pertencer, por exemplo, através de avaliações morais, tais como ele é um canalha, ou ele é um alcoólatra, ou ele tem um filho ilegítimo, ou seja lá o que se comentar sobre ele, isso tem as mesmas consequências. Determinadas pessoas reivindicam para si maior direito de pertencer, porque se sentem superiores. Entretanto, a alma de uma família não faz diferenciações entre bom e mal nesse sentido, porque o denominado mal é apenas um outro lado da diversidade sobre a qual o bom pode se construir. Sem o mal, não existe o bom. Uma pessoa totalmente boa é terrível, ou alguém que se considera perfeito é terrível, é também perigoso. Aqueles que se consideram melhores que os outros são perigosos. Nos sentimos em paz e afins ao lado de pessoas que se consideram comuns.
Quando é negado a uma pessoa da família o mesmo direito de pertencer, então a alma ou a consciência da família procura restabelecer a ordem através de uma compensação. Li errado, né? Vou ler de novo. Quando é negado a uma pessoa da família o mesmo direito de pertencer, então a alma ou a consciência da família procura restabelecer a ordem através de uma compensação. Essa é a segunda ordem fundamental observada pela alma e pela consciência da família. Isso acontece, via de regra, de tal forma que uma pessoa que nasce posteriormente seja, através da consciência familiar, colocada em conexão com a pessoa anterior excluída, de maneira que a represente como compensação. Então, um descendente sofre como aquele outro e fica como ele. Através dele, o sistema tem agora que se confrontar novamente com o bom e o mal. A solução para o descendente seria reverenciar a pessoa excluída, ou também aquele que, através de seu destino, causa medo aos outros, de tal forma que é excluído ou esquecido por eles, como algumas vezes mulheres que morreram no parto ou em consequência desse. Então, a paz chega ao sistema e nenhum descendente precisa representá-los mais. Essas são, portanto, as duas primeiras ordens fundamentais: o mesmo direito de pertencer e a compreensão pela recusa ao direito de pertencer. A terceira ordem fundamental exige que aqueles que estiveram antes no sistema tenham precedência em relação aos que vieram depois. A alma e a consciência familiar observam principalmente os direitos dos que vieram antes e sacrificam os que vieram depois para compensar. Se a precedência dos anteriores é respeitada, os posteriores ficam livres. Doença e alma. Vivenciamos que determinados acontecimentos, por exemplo, uma separação precoce da mãe ou um acidente que ameaçou a vida mais tarde, têm efeitos, não somente na alma, como também no corpo. Então, pode-se tentar trazer novamente à tona o que outrora causou dor à alma e que tem efeito no corpo. Olhar para isso, reconciliar-se com isso, concordando com o que foi, então, em harmonia com o destino, encontrar um alívio e uma cura também para o corpo. A doença, a alma, o eu. Quando na família de origem de um cliente aconteceu algo que tem efeito em seu corpo e leva à doença ou a doenças, ou causa ou condiciona doenças, a alma também está em jogo, mas de uma forma singular. Na verdade, a alma segue o amor. Bem no fundo da alma atua o amor. A atuação dessa alma e desse amor é frequentemente sobreposta e reprimida pelo eu. Alguns entendem a psicossomática, portanto, as tentativas de cura, tanto ao nível do corpo quanto ao da alma, não como uma harmonia de alma e corpo, mas do eu e do corpo. Algumas pessoas querem encontrar a cura na medida em que tratam o psíquico com um medicamento que ainda se dá adicionalmente a outros medicamentos, para assim conseguir a cura. Mas isso não faz jus à alma. Algumas vezes a alma quer ficar doente, mesmo que o eu tenha se decidido por outra coisa. Para a alma, a saúde não é o bem máximo, nem mesmo a vida é o bem máximo para a alma. Ela está ligada simultaneamente a algo mais profundo e trata de trazê-lo à luz. Quando se está ligado a isso, surgem efeitos singulares no corpo. Vou dar um exemplo. Recentemente assisti a um programa de televisão sobre curas espontâneas em casos de câncer. Uma clínica
em Nuremberg, que fez pesquisas na área de curas espontâneas, apresentou um paciente que tinha tido câncer e havia sido desenganado. Ele estava sendo operado quando foi constatado que a medicina não podia fazer mais nada. Por isso, eles interromperam a cirurgia e deram-lhe a alta do hospital. Para o homem, estava claro que sua vida chegara ao fim. Sentou-se com sua mulher e escreveu seu testamento. Quando tinha terminado, sentiu algo como um tranco em seu corpo. Depois disso, as células cancerosas morreram. Tirei disso uma conclusão a partir de minha experiência, algo que vejo também muito frequentemente. O homem entrou em sintonia com a morte, com o destino e com o fim, por assim dizer, com a origem da qual a vida emerge e depois emerge. E dessa sintonia veio a força que cura. Portanto, não vou trabalhar aqui de uma forma como se, por assim dizer, quisesse curar alguém, como se pudesse fazer isso, como se pudesse me colocar acima do destino ou do movimento da alma. Pelo contrário, vou com o movimento da alma e espero que os clientes que estão seriamente enfermos se reconciliem com o destino e com a origem. Espero que daí venha algo que cure. Existe uma ideia singular sobre a alma. Alguns pensam em primeiro vem o corpo material, então a alma lhe é insuflada, como está descrito na Bíblia. Quando o ser humano morre, então, exala com o seu último suspiro também a sua alma. Entretanto, quando se olha exatamente, um ser humano se origina porque duas células que têm almas se unem. Por isso, o corpo tem alma desde sua origem. Não é a sua alma que o vivifica. Essa alma já estava lá, bem antes dele. Como a alma é um elo na longa corrente daqueles que lá estiveram antes e depois ao seu lado, ou que estão lá ou estarão. Assim, a alma também está ligada a muitos. A alma atua no corpo, unindo e conduzindo altamente inconsciente para nós, mas muito sábia. E se estende muito além do corpo. Ela se encontra em intercâmbio com a redondeza, senão não existiria, por exemplo, nenhum metabolismo nem reprodução. A alma não vai para além de nós somente dessa forma. Ela penetra na família e nos une com os membros de nossa família e nosso clã. Assim como a alma une o corpo dentro de seus limites, une e conduz também a família dentro de determinados limites. A família tem um limite. Vemos se a alma recebe alguém nesse círculo e o une com os outros membros da família, ou se ela não o inclui. Por isso, pertencem à família somente certas pessoas, isso é, os irmãos e irmãs, os pais, os irmãos e irmãs dos pais, os avós, um ou outro dos bisavós e aqueles que deram lugar a um membro da família, por exemplo, parceiros anteriores dos pais ou avós. Algumas vezes, a alma da família abrange também muitas gerações anteriores, principalmente se houve destinos difíceis. Então, nela ainda atuam membros da quarta, quinta e sexta gerações. Por isso, é bem claro que os vivos e mortos de uma família formam uma unidade. Estão todos ligados uns aos outros. A alma vai também além da família. Une-se com outros grupos e com o mundo como um todo. E a alma mostra-se como a grande alma. Nessa grande alma, os opostos se anulam. Aqui não existem jovens e velhos, grandes e pequenos, vivos e mortos. Nela estão todos unidos. Entretanto, existe também uma parte da alma que pode se opor a ela. Pode se opor ao corpo, pode se opor à família,
e pode supor a grande alma. Essa parte da alma denominamos o eu. Entretanto, o eu pode também se submeter. Pode se submeter ao corpo, pode se submeter à família, pode se submeter à grande alma. Muitas doenças psicossomáticas originam-se pelo fato dessa parte da alma opor-se a algo, contra o corpo, contra a família, contra a grande alma. A cura segue, então, o caminho contrário. Nela, o eu se submete ao corpo, à família, à grande alma. Vivenciamos esse submeter-se como humildade. Vivenciamos o opor-se como arrogância. Quem se arroga dessa forma cai, e quem se submete dessa forma é carregado. Podemos continuar? Vocês têm alguma pergunta? Marcaram alguma coisa? Essa parte é bem densa, muito linda, né? Vamos prosseguir mais um pouco? Você pode me ajudar, então, na leitura, Silmar? Posso sim. Vamos lá. Dimensões da alma. Gostaria de dizer algo sobre as dimensões da alma. Não importa o que façamos, a alma sempre está no jogo. Algumas vezes fazemos algo ruim, a alma está envolvida. Algumas vezes, algo bom, ela também está envolvida. Algumas vezes, fazemos algo sem sentido e ela está envolvida. E algumas vezes, algo que restabelece a paz e une os opostos e os contraditórios. Ela está também envolvida aqui. Essas são as diferentes dimensões da alma. Mas o que é a alma? Creio que, em primeiro lugar, precisamos nos despedir da ideia ocidental de que o ser humano tem uma alma pessoal que lhe pertence e que vela pela sua salvação, por assim dizer, que está aprisionada no seu corpo e que almeja, mais tarde, a imortalidade. Essa é a ideia ocidental que remonta a Platão. As experiências que se mostram nas constelações familiares são bem outras. Mostram que participamos de uma grande alma, isto é, que não temos uma alma, mas que estamos numa alma. Essa alma maior, ou aliás, a alma mostra-se em duas funções. Como primeira função, une algo a um todo. Por exemplo, une tudo o que está em nosso corpo a uma unidade. Assim, pertence ao corpo como princípio unificador. Como segunda função, a alma dirige. Conduz nosso corpo e nossa vida. Como não sabemos, é, portanto, um princípio condutor, algo que une e algo que conduz. Bem, podemos observar que na família, agora num sentido amplo, atua uma alma em comum, que dirige a família como um todo. Aqui, nessa constelação, podemos ver isso. Todos foram conduzidos por algo que os ultrapassa, e mesmo assim os une em uma unidade. Poderíamos denominar isso de alma familiar. Esta é uma dimensão da alma, mas isso não é o fim. A alma sempre vai além daquilo que existe. Portanto, a alma que sentimos no nosso corpo, que nos move, vai além de nós. Porque sem a alma não existiria nenhum intercâmbio com o mundo exterior e com outros seres humanos. Somente porque a nossa alma vai além de nós mesmos, podemos nos relacionar com outras pessoas e, por exemplo, amá-las. Partindo do que se passa em comum entre as pessoas, reorigina-se algo novo. Por exemplo, quando o homem e a mulher são conduzidos um ao outro através do amor, é uma alma, e ela se reproduz na criança. Portanto, a alma é sempre algo em movimento, sempre para algo maior que nos ultrapassa. É óbvio, portanto, que a alma apenas
entra lentamente na consciência com seus verdadeiros movimentos profundos. Entra na consciência no nível superficial, e nesse nível superficial tem determinadas funções que estão em contraposição às funções mais profundas da alma. Portanto, em nós, a alma precisa vir à consciência. Ela se mostra passo a passo, e então nos vem à consciência. Algumas vezes, seguimos a alma cegamente, então ela nos conduz também à perdição. Precisamos saber disso. Isso também é uma dimensão da alma. Portanto, as ordens do amor, como descrevi no meu livro Ordens do Amor, são algumas vezes cegas e levam, por exemplo, a emaranhamentos, ao infortúnio e sofrimento. E existem outras ordens do amor que levam à prosperidade, à felicidade e à vida plena. Portanto, um movimento é cego e o outro vê. Parece-me que isso é agora uma hipótese que a alma coloca em primeiro lugar, algo em movimento no ser humano, o que eu denomino de consciência coletiva, que é inconsciente. Essa consciência coletiva ata a família e um grupo, vela para que ninguém se perca. É uma consciência grupal, na qual todos participam da mesma forma e que, como uma instância superior, conduz todos a uma meta. Essa meta é, primordialmente, a sobrevivência do grupo. Por isso, essa consciência não tolera que alguém desse grupo seja excluído ou esquecido. Essa consciência abarca tanto os vivos como os mortos. Aqui, o reino dos vivos e dos mortos é ligado à humanidade através dessa consciência. Dessa forma, os mortos atuam em nossa vida. Por isso, essa consciência pune qualquer violação, através da qual um membro é excluído ou esquecido. E isso é punido de forma que, em uma geração posterior, um membro familiar tem que representar a pessoa excluída de tal forma que essa pessoa, por assim dizer, esteja representada nesse grupo e seja trazida à consciência. Porém, elas não são trazidas realmente à consciência, pois esses movimentos são cegos. Não podemos compreendê-los. Os movimentos da consciência coletiva fazem apenas com que destinos anteriores sejam repetidos, sem que se chegue a uma solução. Por isso, somente se pode ultrapassar os limites dessa consciência quando se compreende esses movimentos. Mas me parece que nesse contexto há mais coisas que estão em jogo além da alma familiar. Parece-me que existe um campo, Sheldrake o denomina como campo morfogenético, no qual nos movimentamos. É um campo que armazena memória. Portanto, o campo morfogenético que Sheldrake observou em primeiro lugar na biologia mostra: quando algo se desenvolve, isto será repetido em outro lugar porque está armazenado numa memória. Também, no mundo inorgânico, uma nova estrutura, por exemplo, um cristal que antes não existia, será armazenado de maneira que, em outro lugar, sob condições semelhantes, se origina o mesmo cristal. Isto também é válido para hábitos. Observou-se, por exemplo, que numa ilha no Japão, de repente, macacos começaram a lavar suas batatas no mar e, em seguida, comiam batatas com sal. Ainda não tinha acontecido isso em nenhum lugar, mas logo depois disso, outros macacos de outras ilhas fizeram o mesmo. Talvez se possa esclarecer com isso que em famílias certos destinos se repetem, não no sentido de emaranhamento, mas sob a influência de um campo morfogenético. Entretanto, o campo morfogenético também é cego. Só pode repetir a mesma coisa. Daí, não se pode fugir, a não ser que entremos em um outro movimento que nos leve para fora disso. A esses movimentos pertence o que denomino de movimentos profundos da alma. Eles se desprendem do até então conhecido
e entram em contato com uma força maior que aqui denomino de grande alma. Quando observamos as constelações familiares, por exemplo, esta última aqui, pôde-se ver que cada um dos representantes estava em contato com algo maior, sem que se tivesse tido qualquer informação. Isto é, quando nos deixamos levar pelos profundos movimentos da alma, eles conduzem a uma solução que une a todos, e de fato, além da alma familiar. É um movimento em direção à reconciliação. Quando se observa o que acontece aqui, vê-se que esses movimentos da alma são bem lentos. A alma tem tempo, não está sob pressão. Esses movimentos da alma surgem bem lentamente e levam a uma solução, à paz, ao reconhecimento de que todos que pertencem, que foram incluídos nesse movimento, na profundeza, são iguais. Algumas vezes, vocês viram que alguns representantes se movimentaram bem depressa. Eles seguiram os movimentos da consciência. Queriam uma solução no sentido da consciência pessoal, mas não estavam em contato com a alma profunda. No todo, isso não tem grande importância, porque tudo se une novamente. Mas quando vocês observarem tal tipo de constelação, verão quem realmente está em contato com os movimentos da alma e quem ainda não os alcançou. Era óbvio que o representante do filho estava inteiramente no movimento da alma. Podia-se ver isso imediatamente. Ele estava dentro dele, além de qualquer pensamento. Isso, por ter se exposto a ele, a esse movimento, levou a uma solução. Quando somos confrontados com situações difíceis, ajuda, portanto, nos despedirmos de nossos pensamentos costumeiros e concentrarmos no nível mais profundo. Denomino isso o centro vazio. E então, confiarmos em que os movimentos da alma nos conduzirão. Tudo tem a ver com vocação. Vem desses profundos movimentos da alma, para além do que planejamos. Continua? Vamos ver se tem alguma pergunta. Se alguém quer chamar atenção para algum trecho, ou compartilhar algo que sentiu, que experienciou. Eu quero. Boa noite para todos. Boa Boa noite. noite, Nádia. Nádia, quando ele fala que talvez possa esclarecer com isso que em famílias certos destinos se repetem, não no sentido de emaranhamento, mas sob a influência de um campo morfogenético. Isso eu não entendi, porque um não mostra o outro, o campo geralmente não mostra esse emaranhamento. Isso tem a ver, eu falei sobre isso, acho que no segundo encontro, quando o Hellinger fala, por exemplo, sobre o suicídio, onde ele fala que existe, que no campo morfogenético guarda-se uma memória. Então, não é um emaranhamento no sentido, por exemplo, que um neto se suicide também para compensar ou para trazer o avô à lembrança. Não é isso, é só mesmo um formato. Então, ele não está emaranhado, mas aquela memória, aquele formato faz o episódio ir se repetindo em outras gerações. Essa é a diferença. Entendi. Então, é algo que se repete ali e não necessariamente tem a ver com essa compensação do sistema. Isso. Nem sempre houve uma exclusão desse avô, mas o destino dele é repetido como uma memória. Ele fala que, por exemplo, isso é válido também para hábitos. Então, formas de pensar, tipos de humor que existe naquela família. As crenças, né? As crenças, mas mais do que isso, até, por exemplo, um modo de se encostar, ou um modo de se sentar, sabe? Esse tipo de comportamento que, às vezes, sem nem conhecer um avô,
um neto faz, e a mãe, quando vê, diz para o filho, nossa, você faz igualzinho o seu avô, você mexe a orelha ou a sobrancelha igualzinho. Então, esse tipo de comportamento também é guardado nesse campo morfogenético. Né? Eu contei a história, por exemplo, eu acho que contei aqui, de 2 irmãos gêmeos que foram separados na maternidade, né? Quando eles se encontraram, cada um foi para um país da Europa. Quando eles se encontraram na vida adulta, eles tinham a mesma profissão, eles tinham o mesmo senso de humor, eles tinham casado com mulheres com o mesmo nome, né? Então, olha como isso é como se fosse mesmo uma memória que vai se reproduzindo dessa forma, da mesma forma, né? Então, é disso que ele está falando aqui, do campo morfogenético, né? Dessas informações. Então, ele fala aqui, mas me parece uma coisa, ele fala aqui, né? Parece-me que existe um campo, Sheldrake o denomina campo morfogenético, no qual nos movimentando. É um campo que armazena memória. Então, ele observa, em primeiro lugar, na biologia. Quando algo se desenvolve, isso será repetido em outro lugar, porque está armazenado numa memória. Aí ele fala que pode ser um hábito ou um acontecimento que vai se repetindo. Uhum. É interessante, né? É muito Muito. interessante de observar. Nádia, nesse caso, agora eu fiquei com, assim, nesse caso, ok, quando se trata de crenças, hábitos, essas coisas, fica mais fácil visualizar isso, entender isso, para mim, né? Bom, primeiro, antes de mais nada, boa noite a todo mundo, gente, já fui entrando de cabeça. Mas, assim, como a gente diferencia isso numa constelação? Sabe? Como é que eu consigo, na constelação, como é que... Você tem algum exemplo de como isso pode ser trazido? Por exemplo, como é que eu sei quando é um emaranhamento, né? E quando é simplesmente uma memória do sistema, um hábito, por exemplo, no sentido de um suicídio, um crime, sei lá, alguma coisa, né, que não seja... Alguma coisa que seja, mais pesada ou mais difícil, né? Como é que a gente faz isso? Quer dizer, eu estou tentando imaginar, mas eu não... Você tem Olha, algum exemplo? do ponto de vista prático, dentro da constelação, não faz muita diferença no sentido da solução para isso. Então, quando a gente observa nessa repetição de destinos e a gente coloca os representantes e aquilo se mostra como uma repetição, a solução é a mesma, porque quando aquilo vem à luz, aquilo pode ser olhado de fora e para de ser automático. O cliente, né, a gente dentro da nossa família, a gente para de ser conduzido por algo que nos move inconscientemente. Agora aquilo é trazido à luz e para de se reproduzir por isso, porque traz a consciência, entende? Então, na prática, não faz muita diferença saber se é de uma forma ou de outra. O que o Hellinger coloca aqui é que ele observou isso, né? Então, que não é por amor. Então, as frases que surgem também, porque as frases, elas não são colocadas pelo constelador, dependendo do que ele achou daquilo, as frases, elas surgem na constelação. Então, ele observou também isso, que as frases que surgem são frases diferentes, né? Tá? E aí não precisa mais acontecer, e não precisa também trazer medo, sabe? Para os descendentes, como se aquilo fosse, às vezes, eles sentem como se fosse uma maldição, né? Porque vira um formato. Um outro formato que acontece também é, por exemplo, a morte do primeiro primogênito numa família, onde a gente vê em muitas gerações. O primeiro filho é um menino, e o primeiro filho nasce morto, da avó, da mãe e agora o da filha. Só que o que pode acontecer numa família que tem esse formato de memória, quando chega a neta, ela não consegue ter filhos.
E aí ela vem para uma constelação porque ela não consegue engravidar. E aí o que surge? Que elas perderam seus filhos. Então ela sabe que ela vai perder o dela também. E aí quando aquilo é trazido à luz, quando a mãe abençoa a filha e diz, você não precisa perder o seu, né? Nós perdemos o nosso, mas você não precisa perder o seu. Aí ela consegue engravidar. Porque o corpo não engravidava, então eu já atendi mulheres que vêm para uma constelação por dificuldade de engravidar, e quando vai ver, tem um trauma na família. E olha como o corpo dela responde a esse trauma, mesmo que ele seja inconsciente. Não é muito interessante? Como o nosso corpo, né, tem uma inteligência inconsciente. Eu fiz uma vez uma constelação com uma moça que ela veio porque ela não conseguia engravidar. E aí, quando a gente fez a constelação, mostrou que ela tinha muito medo que o pai dela morresse. Ela tinha pavor que o pai dela morresse. Apareceu na constelação, era com bonecos, e eu perguntei para ela, você tem muito medo que seu pai morra? Ela disse, a vida inteira eu tive esse medo. Eu sempre chorava de noite, quando eu ia dormir, né, pensando que o meu pai podia morrer, e eu sempre fui muito preocupada com ele. E aí ela foi lembrando coisas e ela disse assim, que quando a mãe dela teve o primeiro filho, ao mesmo tempo ela perdeu o pai. Na mesma semana nasceu, o pai morreu e nasceu o filho, o primeiro filho. E aí ela disse que foi falado, né, que ela ouvia a mãe dela, ela foi a segunda filha, mas ela ouvia a mãe dela dizendo, eu perdi o meu pai, que era o amor da minha vida, mas eu ganhei o meu filho. Então, no inconsciente dela, criança ouvindo isso, é como se ela entendesse, quando eu ganhar o meu filho, eu perco meu pai. E veio para a consciência dela, ela falou, nossa, mas daquela sensação, aquele desprendimento no corpo que o Hellinger relata ali, como se algo estremecesse no corpo dela. Então, ali ela não tinha mais esse medo, né, de engravidar. Depois de um tempo, ela logo engravidou, que eu soube, né? Ela morava fora do Brasil, mas ela depois me disse que logo engravidou. Então, essas questões vão se repetindo como essa memória, né? Uma outra pessoa também que eu atendi, ela tinha tido eu não lembro exatamente como era, ela tinha tido 3 irmãos homens que tinham morrido logo no nascimento. Depois ela teve 2 mulheres. E aí ela também, naquela família, os homens sempre morriam. Então, era como uma memória, os filhos homens morriam. Então, ela tinha tido 2 filhas, ela queria engravidar novamente, mas ela não conseguia. Ela tinha criado miomas no corpo. Então, na constelação que mostrou, foi que ela tinha medo que aquele terceiro filho dela fosse um homem, como tinha acontecido com a mãe e com a avó, né? E que ele também não sobrevivesse. Então, são essas memórias, esses traumas, essas memórias de repetição de destino, né? Como esses primeiros filhos morrerem, ou uma memória que a pessoa faz um link, como essa história dessa moça que perdeu, né, o avô quando nasceu o irmão. Então, é dessas histórias aqui que ele está falando. Ô, Nádia, por exemplo, né, uma coisa é quando você faz essa associação por essa lógica aí, né? Aconteceu. Agora, o que leva a isso a acontecer, por exemplo, né, todos os primogênitos morrerem, a causa, aí não consegue, né? E talvez não é necessário assim, se deter nisso, né? Porque é uma coincidência, não é uma coincidência, né? Assim, o que está aí com... Ó, Não é um emaranhamento? então, pode ser. Pode ser e pode não ser, né? Pode ser e pode não ser, mas vamos falar uma hipótese. Vamos imaginar que essa primeira mulher lá atrás, uma bisavó, perdeu o seu primeiro filho. Depois nasceram os outros. Quando essa filha vai ter o seu primeiro bebê, ela diz, eu também, mãe,
Então, ela perde o seu... Tá. Eu carrego junto com você a sua dor de perder meu filho primogênito, como você, mamãe. Uhum. Já que se cria uma memória. A filha, ela não faz por amor à mãe ou por amor à avó, não necessariamente, mas ela perde o seu bebê também, porque criou-se esse formato nessa família. Só que quando isso vem à luz, então vamos lá, aí vem a quarta geração e a pessoa não consegue engravidar, por medo de perder o seu bebê, porque no inconsciente dessa família existe uma crença que os primeiros bebês morrem. Entende? Entendo. E aí vai criando-se esse campo de informação, onde as pessoas acessam esse campo de informação sem que ela seja transmitida. Interessante. É muito interessante. Muito interessante. A gente vai mergulhando nisso, mais a gente vai ficando apaixonada, né? E essa questão da alma e da alma familiar também, né? O quanto é bonito e quanto é verdadeiro, né? Dessa alma, né? Por exemplo, dessa sabedoria que existe no nosso corpo e dessa unidade, né? Que mantém o nosso corpo nesse formato que ele é, né? Eu lembro que há muitos anos eu li um livro do Deepak Chopra e ele explicava disso, né? Que as nossas células, os átomos que formam o nosso corpo, as moléculas do nosso corpo, e depois as células do nosso corpo, ele diz, a cada um determinado tempo, a cada 7 anos, não lembro, ele diz, o seu corpo não tem mais nenhum que tem hoje, as células que o seu corpo tem hoje, daqui a esse tempo ela não vai ter mais nenhuma dessas células. Todas serão novas células. E você vai estar com esse corpo nesse formato que você tem, sempre teve, né? Então, o que une essas células formando os seus órgãos, a sua pele, o seu corpo como um todo? É essa inteligência, né? Então, é essa essência que une o meu corpo. Então, é quando ele diz aqui, a sua alma ela não está dentro do seu corpo, mas ela abarca o seu corpo, ela forma o seu corpo, ela movimenta o seu corpo. E existe também uma inteligência como essa, que é a alma, que a gente pode dizer que é a alma da nossa família, que sabe o formato da nossa família, que sabe quem faz parte da nossa família e mantém essa família unida nesse formato. E quando alguém é excluído, essa inteligência que sabe esse formato, pega uma pessoa que vem lá depois, um neto, e traz para cá e coloca no lugar desse avô ou desse pai que foi excluído, né? Por esse funcionamento dessa alma familiar, que é uma inteligência análoga, similar a essa inteligência que une o nosso corpo nesse formato, né? Então, é essa mesma força que une cada célula do meu corpo no formato que ela é, que une, por exemplo, um átomo de uma molécula de água naquele mesmo formato, sempre, 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 né? Cada molécula de água, ela se comunica com a outra. Cada célula do meu corpo também se comunica com a outra. Cada órgão do meu corpo se comunica com o outro, por meio dessa alma coletiva né, que une o meu corpo. Também cada membro de uma família se comunica com o outro, estando longe, estando perto, estando junto ou não, se comunica. Por isso que esses irmãos que foram separados são tão iguais. Por isso que uma criança que é adotada sabe que pertence a outra família. Ela está conectada por amor a essa família, a sua família de origem. Então, as pessoas dizem, eu não quero contar que essa criança é adotada ou que essa criança não é meu filho, mas na alma daquela criança, ela sabe a quem ela pertence, aonde ela pertence.
a que família ela pertence. E é naquela família que ela é conectada com o amor. Vamos prosseguir mais um pouco? Vamos. Mais uns minutinhos. Onde que a gente parou? Nas dimensões, né? O sentido da vida. Não é isso? Então, vamos lá. A pergunta pelo sentido da vida pressupõe que a vida não tenha seu valor em si mesma, mas naquilo para que serve. Entretanto, a vida emerge e está aí, e tem valor, porque está aí, não por outro motivo. Tem valor por si mesma. Este é o meu pensamento. Aquele que não está em paz consigo mesmo pergunta pelo sentido da vida. Quem está em paz consigo mesmo não faz essa pergunta. No fim do desenvolvimento ou amadurecimento bem-sucedido, cessa a pergunta pelo sentido da vida. Viktor Frankl, assim que fala, se ocupou muito com o significado da vida. Por muito tempo não entendi isso, mas há pouco Jeffrey Zeig escreveu um necrológio para ele. Aí conta sobre um encontro e uma conversa com ele. De repente, compreendi o que Frankl entendia sobre o sentido da vida. Para ele, era o mesmo que entendo por harmonia. Quem está em harmonia encontrou realização. A vida está em harmonia de qualquer modo, mas o eu, frequentemente, não está em harmonia. O eu se submete lentamente ao movimento da vida e, com isso, chega a uma harmonia com o mesmo. A pergunta pelo sentido da vida cessa quando se encontra a harmonia. Gêmeos. Uma médica, cujo marido também é médico, gostaria de acrescentar que o último de meus filhos é gêmeo, univitelino, e que seu irmão faleceu no 6º mês da gravidez. Eu e meu marido podemos ver no ultrassom quando as batidas do coração da criança que estava morrendo tornavam-se cada vez mais fracas. A criança que hoje está viva tomou o seu irmão gêmeo nos braços e não deixou até que ele morreu. Aí, ele se recolheu para o outro lado. Lá ficou muito quieto, durante muito tempo, quase não se movimentava. Na verdade, podia-se ver que vivia e estava saudável, mas não se moveu por muitos meses e também não cresceu. Nós pensamos que a criança não poderia nascer saudável, porque pesava muito pouco. Então, a gravidez durou muito tempo, 4 semanas além da data marcada. E nas últimas semanas, a criança engordou até alcançar um peso bem normal. Na verdade, a criança sobrevivente nunca entrou no espaço que pertencera anteriormente ao irmão. Podia-se realmente ver porque a gravidez já estava bem adiantada. Minha barriga pendia para um lado, porque a criança sobrevivente não entrou no espaço do seu irmão. Ele tem todos os nomes que o seu irmão deveria ter. Já tínhamos escolhido os nomes e agora ele tem todos eles. Interessante, né? Bonito, né? Muito Incrível, bonito. né? Eu me emocionei, porque imagina esse tempo, né? O outro ficar ali e ficou o tempo todo ali dentro, né? É impressionante. Muito bonito. Né? Como a gente perde a noção, né, de que uma criança ela tem uma sabedoria, né? Ela já tem uma sabedoria, um amor, ela já se conecta com as histórias, né, da família. Muito linda. Essa Sim. história também fiquei É emocionada. muito próximo, porque eu tenho irmãos gêmeos, né? Então, assim, você vê muitas coisas acontecerem. Muito bonito ver isso. Vamos lá. Bert Hellinger, num dos seminários que ele deu, ele disse assim, eu acho lindo, achei lindo. Ele disse, ele fez uma constelação de irmãos gêmeos, né? E o Peter Stelter, que é um constelador também alemão, que morava no Brasil, ele faleceu, acho que foi o ano passado.
ele teve um irmão gêmeo que morreu. E foi linda também a constelação. E ele disse assim, que quando uma mulher casa com um irmão gêmeo, ela casa com os dois. Nossa, Sempre e sempre o irmão vai estar em primeiro lugar. Ela diz assim, ela sempre vai ter que saber que ela é a terceira, né? Que o irmão, ela é a segunda, o irmão gêmeo sempre é o mais importante para o outro. E que ela fica ali circulando aquilo, né? Que ela precisa respeitar isso. É bonito também, né? sim, sim. Deve ser uma vinculação, eu acho lindo também, gêmeos. Deve ser uma vinculação muito profunda. Eu já fiz uma vez uma constelação muito, muito interessante, acho que a Eliane assistiu, de uma moça que ela trouxe a questão, olha que interessante, a questão dela é assim, que ela nunca se sentia o suficiente no trabalho. Nádia, eu constelei isso. Constelou? Que eu Ah, que aí descobriu né, que provavelmente eu tinha perdido, junto na minha, né, quando eu fui, né, quando a minha mãe engravidou no início, que morreu, né, meu irmão, porque dessa dificuldade mesmo de ir para a vida, né, de se sentir, que eu compartilho com você, gente, porque foi muito lindo. aparece, é muito interessante. E foi bonito de ver como a criança, a pessoa que está representando na constelação, vai se encolhendo, encolhendo, como se tivesse voltado para o útero, né? E por isso que a gente vê que ali tinha outra criança junto. É muito lindo mesmo. A mãe, então, não foi essa, não foi a minha, não. Foi nessa que eu ia contar, Elaine, eu não estava lembrando da sua, Diane. Foi lindo Eu ia também. contar de uma outra aluna que ela constelou essa questão e a representante dela deitou no chão e foi se encolhendo, 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 como se estivesse abraçando outra pessoa. E eu disse para ela, você tem um irmão gêmeo? Parece que você está no útero e que você tem um irmão gêmeo. E ela disse, e aí depois ela contou que ela teve, ela tinha realmente um irmão gêmeo, mas eu não lembro como é o nome de uma coisa que acontece que um gêmeo fagocita o outro, e ele fica dentro, o irmão dela estivesse dentro do útero dela. E aí ela era como se fosse um mioma, e ela pesquisou, e quando então descobriram, era um feto do irmão gêmeo dela que estava dentro dela. Nossa. E foi lindo que mostrou na constelação assim o quanto que ela ainda estava conectada com essa criança, quanto que ela se sentia que ela não era o suficiente para ser as duas crianças, né? Então, é como se eu não fosse suficiente, porque eram para ela ser duas crianças e não só. A outra ficou dentro dela, né? Incrível. Não lembro agora como é o nome desse fenômeno que acontece. É bem interessante. Vamos lá, vamos prosseguir um pouquinho mais. Temos 5 minutos. Vocês querem fazer alguma pergunta? Acho que não dá para a gente prosseguir, a gente termina essa parte do serviço mais para frente, no próximo encontro. Alguém quer pontuar mais alguma coisa, fazer alguma pergunta? Aqui, nesse parágrafo, eu vou ler para vocês, ele responde um pouquinho a pergunta que a Mary fez, né, sobre como que a gente pode descobrir, como sair disso, né? Ele fala aqui, ó, ele fala assim, ó, entretanto, o campo morfogenético também é cego, ele só pode repetir a mesma coisa. Daí não se pode fugir, a não ser que entremos em um novo, um outro movimento que nos leve para fora disso. A esses movimentos pertencem o que denomino de movimentos profundos da alma. Eles
eles se despedem do até então conhecido e entram em contato com uma força maior, que aqui denomino de grande alma. Então, quando a gente está numa constelação que mostra essas coisas, a gente sai do campo familiar, que é dos movimentos na alma, e entra num nível acima, que é o movimento do espírito, porque a alma é o que está emaranhada nesses movimentos e até ela vai sendo conduzida por esse formato, né? A alma é que vai sendo conduzida. Mas quando a gente sai do nível da alma e entra no nível do espírito e nos deixamos ser conduzidos por uma força maior, né? Para além dos emaranhamentos sistêmicos, para além da alma familiar, mas em conexão com realmente com o nosso propósito, a que viemos, né? No serviço à vida, no servir a vida como um todo, saindo ali daquele círculo familiar. Aí é que a gente encontra a cura, né, para esses movimentos repetitivos. Então, é isso. Podemos, então, deixar hoje por aqui? Então, tá bom. Na semana que vem, então, temos o feriado. Então, a gente pula o feriado. Eu vou até colocar lá no nosso grupo. E a gente retoma, então, no dia 19, tá bom? Então, um beijo para vocês. Então, até o nosso próximo. Obrigada por hoje. Boa noite. Boa Bom noite, Dia das tchau. Crianças para todo mundo aí. Ah, É, sim. para nós. Das nossas crianças. Oi. Boa noite, gente. Obrigada, Tchau. gente, Boa pela noite. presença. Tchau. Tchau.